Bom, então primeiramente aí bom dia. A gente está aqui usando esse artifício para gravar esse vídeo para trabalhar o quarto capítulo de geografia, que semana que vem a gente já tem atividade, tem prova, né? E então é necessário utilizar desse método, apesar de não ser indicado, para a gente estar trabalhando então esse assunto que ficou faltando, né? Então eu vou aqui abrir o material da gente rapidamente, diminuir aqui rapidamente. Bom, então a gente começa aqui a trabalhar o quarto capítulo de geografia, né? O último capítulo que a gente vai trabalhar nesse ano, que é sobre a industrialização no Brasil. Na verdade, isso a gente falou até um pouco em história, um pouco desse contexto, que vem desde a época do Barão de Mauá, né? Com relação à industrialização. Então, sobre essa perspectiva, a gente tem aqui que o processo de industrialização no Brasil, na verdade, ele se inicia por volta do início do século XX, porém ele se efetiva a partir então dos anos de 1960, né? Mas lembrando que essa base para a industrialização de 60, ela começa na década de 40, com a implantação de usinas siderúrgicas, principalmente no estado do Rio de Janeiro e na cidade de Volta Redonda, para ser mais específico, né? Então, a gente começa aqui a trabalhar esse histórico dessa industrialização no país. Bom, e aí a gente começa aqui a falar desse contexto histórico, né? Eu não tenho aqui como grifar, deixa eu ver se eu tenho, porque esse PDF que eu estou usando é diferente do que eu habitualmente uso com vocês nas nossas aulas à tarde, né? Então eu estou tendo aqui um probleminha em relação a isso. Então ele não está permitindo grifar, mas eu estou me referindo então a esses dois primeiros parágrafos aqui, né? Que a gente vai entender um pouquinho desse contexto. E aqui diz assim: o primeiro grande impulso, né, da industrialização no Brasil está associado ao ciclo do café, que atravessa todo o século XIX e alcança o início do século XX. A grande aceitação do café pelos mercados da Europa e dos Estados Unidos impulsionaram a expansão do cultivo em nosso país, acelerou a exportação e permitiu um grande acúmulo de capital. Motivado pelo grande enriquecimento propiciado pelo café, o empresário nacional, principalmente no eixo Rio-São Paulo, fundou um número expressivo de indústrias no nosso território. Eram basicamente indústrias do setor extrativo e bens de consumo não durável, como alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal e de limpeza e mecânica. Ou seja, essa industrialização, como a gente falou, ela vem principalmente do investimento do capital do café na indústria. E não era uma indústria de alta tecnologia, era uma indústria voltada a bens de consumo, como a gente disse, não duráveis, né? Produtos alimentícios, de limpeza, de higiene, né? Indústrias que não requeriam um grande investimento, né? Em relação a esse setor. Então, quem foram então esses pioneiros? Como a gente falou anteriormente, teve o Barão de Mauá, é conhecido como, o verdadeiro nome dele é Irineu Evangelista, né? E outros como Francisco Matarazzo, que também criam grandes indústrias, né? Inclusive aquela marca de camisas chamada Hering, que tem até dois peixinhos cruzados, não sei se vocês já viram, né? Pertence aos descendentes da família Matarazzo, né? De Francisco Matarazzo. Então, a gente vai falar um pouco desses dois pioneiros da indústria no país, né? Como eu não consigo grifar, só selecionar aqui o texto que a gente está se referindo, esse aqui, né?
E aqui diz assim, ó, Irineu Evangelista também fez investimentos, né, na produção de guindastes, caldeiras e tubulações para encanamento. Após um período de grande crescimento, seus negócios começaram a entrar em crise, principalmente por falta de capital de giro e a avassaladora concorrência dos produtos ingleses. Outro empresário foi o conde Francisco Matarazzo, que criou um grande império industrial na cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Né? Os seus investimentos foram destinados à indústria de óleo vegetal e de gordura animal e à fabricação de produtos de limpeza, sabão, anil, né? Acho que vocês nem sabem o que seja anil, antigamente era uma pedrinha, né? Era muito utilizado em roupas para dar cheiro, lavar, né? Acho que hoje nem se vende mais isso, né? Sapólio, goma que era aplicada em roupas e sabonetes. Então, como eu falei para vocês, esses empresários, eles investem nesses setores mais tradicionais, de uma indústria, não vou dizer que indústria de base, mas uma indústria com menos capital agregado, né, que depende de menos tecnologia. Algo que até hoje o Brasil ainda é deficitário em indústrias de ponta, de alta tecnologia. A gente é dependente dessa tecnologia que vem de fora, de outros países. Então, seguindo aqui esse contexto, pessoal, a gente vai falar um pouco ainda sobre esse histórico de formação da indústria no país. Então, é necessário a gente fazer aqui uma breve leitura a respeito desse capítulo, né? Do capítulo não, as informações trazidas da página 65, que dizem assim, ó, a industrialização brasileira, né, além de tardia em relação a outros países, é pouco competitiva. Seu desenvolvimento ocorreu por iniciativa isolada de alguns empresários. Desculpa, gente, que minha voz está horrível. Desculpa. Então, a indústria brasileira, além de tardia em relação a de outros países, era pouco competitiva. Seu desenvolvimento ocorreu por iniciativa isolada de alguns poucos empresários ou, às vezes, por fatores externos ao país, né? Um exemplo foi o que aconteceu no período que se seguiu as duas guerras mundiais do século XX. O Brasil importava muitos itens da Inglaterra, da Itália, da França e da Alemanha. Com as guerras, esses fornecimentos encontraram-se destroçados, esses fornecedores encontraram-se destroçados pelos conflitos, né? Por essa razão, o país precisava produzir e substituir vários produtos. A industrialização do Brasil tem um marco histórico dos anos de 1941, né? Durante o governo Vargas, quando foi fundada no país a primeira indústria de bens de produtos, né, ou de base, né, que é a indústria pesada. A Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN, no município de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro. Então, a CSN, porém, começou efetivamente as operações em 1946. Outro grande investimento do governo Vargas foi a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Os investimentos justificou-se pela necessidade de abastecer de matéria-prima o parque siderúrgico recentemente instalado em Volta Redonda. Então, pessoal, o que a gente tira aqui dessas informações trazidas nessa primeira metade desse texto? É que, dentro do contexto nacional, começa a ter o que nós chamamos de substituição de importações. O modelo de desenvolvimento brasileiro, ele se diferencia muito do modelo, por exemplo, adotado pelos tigres asiáticos, né? Que, inclusive, a gente falou isso aí no contexto da geografia. E o que acontece? O Brasil ele adota a chamada substituição de importação, ou seja, não se vai comprar mais produtos fora. Os produtos que antes precisamos para os nossos mercados internos, né, no caso brasileiro, passam a ser produzidos aqui, né? Então, é sobre essa perspectiva de industrialização que Brasil, México e Argentina, que são os três grandes da América Latina, se industrializam, né? Então, a gente tem essa diferenciação aqui em relação, por exemplo, os outros países que têm uma industrialização voltada à exportação, né?
que não é a prioridade no caso da industrialização brasileira, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui a criação de bases para essa industrialização, entre elas a instalação da chamada indústria pesada, que é siderúrgica, metalúrgica, né? E para isso precisa de indústrias que digamos assim, forneçam matéria-prima. Aí tem a necessidade de criar outras empresas, que aí surge a Petrobras, a Vale, né, durante esse período. Então, continuando aqui, a gente parte a falar sobre esse segundo item aqui do nosso material, que trabalha exatamente esse ponto da criação da Petrobras, do governo de Juscelino Kubitschek, da vinda de transnacionais para o país, né? E aqui tem, no segundo período do governo Getúlio Vargas, a indústria química e petroquímica tiveram um grande desenvolvimento graças à criação da Petrobras, em 1953. A partir dessa data iniciou-se a edificação de várias refinarias, o que permitiu ao país começar a reduzir sua dependência do mercado externo para a obtenção de gasolina, de diesel e de outros derivados de petróleo, né? Em 1956 a 61, o governo brasileiro do mineiro Juscelino Kubitschek, né, o Brasil foi governado pelo mineiro, né, Juscelino Kubitschek, JK, né, para ser mais preciso. Logo nos primeiros meses de mandato, deu início a um projeto de transferência da capital do país, do Rio de Janeiro, para o Planalto Central, onde estava sendo construído Brasília. Juscelino também apresentou ao país um conjunto de propostas desenvolvimentistas, né, que formavam o chamado Plano de Metas, cujo slogan era 50 anos em 5. No setor industrial, o plano abriu o país às transnacionais, fornecendo-lhes diversos benefícios para a redução de impostos e a adoção de terrenos e subsídios à energia elétrica. A indústria mais beneficiada por essas medidas foram a automobilística e a naval. Diversas montadoras instalaram-se no Brasil, principalmente na Grande São Paulo, na região do ABC paulista, que inclui as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, né? As primeiras grandes industriais, os primeiros grupos industriais foram a Volkswagen, a General Motors, a Ford e a Mercedes-Benz. Foram as primeiras grandes transnacionais do setor automobilístico a se instalarem no país. Então, de Vargas a gente herda essa base para a industrialização, e de Juscelino a gente tem a industrialização de fato, só que não com capital nacional, né? A industrialização vem principalmente com base no capital estrangeiro dessas grandes multinacionais que se instalam no país e procuram, né, aumentar seus recursos e procuram ampliar principalmente aí a venda de seus produtos nesse mercado brasileiro, né, extremamente grande e vasto, como é até hoje, né, um grande ganha-pão para essa indústria automobilística. Então, a gente fala aqui de vários fatores que favoreceram esse processo de industrialização no Sudeste, né, e não, por exemplo, no Nordeste. Por quê? Quais foram as condições econômicas, sociais e políticas que permitiram essa industrialização inicialmente do Sudeste do país e não em outras regiões, né? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, começando aqui a falar um pouco desses fatores. A gente tem aqui os fatores que levaram a industrialização a se instalar na Grande São Paulo são diretamente relacionados ao período cafeeiro e os investimentos estatais na indústria de base. O vasto mercado consumidor, a abundância de mão de obra, a grande oferta de energia, a proximidade das fontes de matéria-prima, particularmente o aço, vindo do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e das usinas siderúrgicas do estado do Rio de Janeiro, e a proximidade da via Anchieta, que facilitava o escoamento da produção pelo Porto de Santos, distante somente algumas dezenas de quilômetros. Por esse histórico, é possível compreender as razões da concentração espacial da indústria, né, no Sudeste, gerando enormes desigualdades regionais no país, tanto que se refere à produção de riqueza como o nível de renda e educação. Ou seja, primeiro é uma condição econômica.
o capital investido estava no Sudeste, porque era onde se produzia café, e os cafeeiros é que investem inicialmente na indústria. A outra questão é a infraestrutura. A infraestrutura, que inclusive é herdada do café também, né? Estradas, ferrovias, um grande mercado consumidor centrado nesses grandes centros urbanos, fez com que a prioridade da industrialização brasileira começasse por lá, né? Então a gente tem aqui que da segunda metade do século XX para frente, essa industrialização também ela aumenta, ela se transforma, né? A nível de outras regiões do país, né? É claro que ainda a gente tem o parque industrial centrado no Sudeste, porém tem algumas diferenciações ainda em relação a esse ponto. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Após o golpe de 1964, presidentes militares escolheram alguns setores industriais que deveriam receber investimento maciço do Estado. Os militares e os tecnocratas achavam que a livre iniciativa não traria recursos suficientes para o desenvolver setores como de telecomunicações, siderurgia, energia nuclear, indústria química e aeronáutica. Inaugurava-se o período de forte estatização da economia brasileira. Durante os anos de 1970, o governo crescia com taxas anuais entre 6% e 10%, o que motivou o governo militar a investir na produção de energia hidrelétrica, como forma de sustentar o crescimento industrial do país. Bilhões de dólares foram canalizados para a concretização de grandes projetos na área, como as usinas hidrelétricas de Sobradinho, Tucuruí, Itaipu e Balbina. Então, gente, primeiro, quando tem o golpe militar, né, na década de 60 até meados da década de 80, o que a gente tem? Os militares focam em setores industriais, como de aeronáutica, de informática, da indústria bélica, né, principalmente, e de outros setores que para eles são vistos como estratégicos. E nesse período também que a matriz energética brasileira ela passa a ser fomentada por hidrelétricas, né, porque era um meio barato, né, não a construção, mas a manutenção e a produção de energia por esse tipo de indústria. Fora que o Brasil tem dezenas de milhares de rios de planalto, que favorece a construção de hidrelétricas, né? Por isso que a nossa matriz ela é mais voltada para o setor hidrelétrico, né, do que outros, se bem que recentemente isso tem se diversificado, né, em relação à produção de energia, né, no país. Bom, a gente vai falar aqui sobre o setor aeronáutico. Eu não vou fazer uma leitura a respeito desse tema, a não ser desse item bem aqui, ó, né, que a gente vai falar um pouco do contexto internacional da empresa brasileira que é a Embraer, né. Na verdade, o que acontece? O governo, na década de 60, elege o setor aeronáutico como um setor chave no processo de desenvolvimento da nação. E aí, o governo militar funda a Embraer, que é a empresa brasileira de aeronáutica, né? Então, alguns produtos são de destaque em relação à Embraer, né? O primeiro avião produzido pela Embraer foi o chamado Ipanema, que era um avião agrícola, né? Um avião que era usado para borrifar, como é que se diz? Agrotóxico em cima de lavouras. Não sei se vocês já viram aqueles aviões pequenos, eles têm umas mangueiras, aqueles tipo que borrifa, né? Em extensas áreas aí, principalmente de produtos, né? De insumos, de fertilizantes, de agrotóxicos sobre plantações, por exemplo, de soja, de milho, de cana, coisa do tipo. Desculpa, gente, minha garganta tá horrível. Tá bebendo água aqui direto. Então, o outro avião também foi um avião de passageiros, né, com 16 lugares, que foi o Bandeirante, que era um avião aí produzido inicialmente pela Embraer, um turbohélice, né, enfim. Posteriormente, a história da Embraer ela cresce com o fomento de outros produtos, né. O grande produto da Embraer, que foi inclusive exportado para outros países, foi o chamado avião Brasília. Era um avião maior, já tinha 40 lugares e era muito usado para voos regionais, né? Voo regional é tipo assim, por exemplo, vamos supor que tu esteja viajando de São Luís do Maranhão, né, a capital, para Fortaleza. Não é uma distância tão grande, né? E aviões de pequeno porte, como o caso do Brasília, podia fazer essa rota,
né? Então, para voos regionais era um avião excelente para essa finalidade, né? Então, posteriormente, a Embraer, na década de 90, investe em tecnologia, em mão de obra, e também, digamos assim, incentiva a fundação de polos e tecnopolos no país, né? Principalmente voltadas ao setor aeronáutico, é evidente. E aí produtos com a Embraer, como o ERJ45 e o ERJ90, são produtos, inclusive, muito exportados pela Embraer. Não chega a ser jatos do tamanho de um Boeing, de um Airbus, mas são extremamente apreciados no mercado internacional por serem equipamentos robustos, né? Dificilmente você, por exemplo, vê a queda de um avião da Embraer, né? Isso se dá muito porque esses voos são de curta distância, são aeronaves projetadas para voos de escala regional, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma empresa que trabalha quase 100% com escalas regionais, que é a Azul, né? Tem a Gol, a TAM, enfim, né? Que inclusive usa também aeronaves da Embraer, né? Lembrando. E aqui a gente vai falar um pouquinho que a Embraer ela foi colocada em evidência também no mercado internacional, foi prejudicada por uma empresa do Canadá, uma concorrente direta da Embraer, que era a Bombardier, né? Que ela passou a dizer que a Embraer recebia subsídio do governo, né? E por isso ela conseguia preços mais baratos nos seus jatos e estava dominando o nicho de mercado que a Bombardier competia com ela. Então isso fez inclusive uma guerra comercial entre Brasil e Canadá, né? Durante o início dos anos 2000. Então a gente tem aqui, só para me falar um pouco sobre esse ponto, né? Lendo esse parágrafo bem aqui, para a gente falar um pouquinho a respeito desse ponto aqui, né? Bom, então a gente tem aqui o seguinte, em 2001 a Embraer foi acionada pela Organização Mundial do Comércio pela indústria aeronáutica canadense Bombardier, né? Concorrente direta da Embraer no mercado de jatos de passageiros de médio porte. A Bombardier sentiu-se prejudicada pela empresa brasileira e denunciou a Embraer por receber subsídios diretos do governo brasileiro e de conseguir, dessa forma, vender aviões a preços inferiores aos da concorrência. Em primeira instância, a OMC deu ganho de causa à Bombardier. Com retaliação, o governo canadense barrou a entrada de carne brasileira no mercado canadense, alegando suspeita de contaminação do gado brasileiro com a doença da vaca louca, né? Embora a contaminação nunca tenha sido provada, o boicote canadense prejudicou as exportações brasileiras de carne e derivados, não apenas para o Canadá, mas para outros países, né? No fim de 2003, em segunda instância, a OMC aceitou a defesa do Brasil e inocentou a Embraer e o governo brasileiro. Então, isso aqui é um episódio que mostra como era competitiva essa questão da venda de jatos, né? A Embraer ela está aqui em quarto lugar na venda de jatos internacionais, ou seja, a quarta maior empresa de produção de jatos para uso para passageiros, né? A gente tem a Boeing, a Airbus, a Bombardier e a Embraer, né? A Embraer estava conseguindo muitos mercados por fora. Então a empresa canadense alega que a Embraer está conseguindo vender jatos mais baratos porque o governo está financiando. E ela vai na Organização Mundial do Comércio, digamos assim, levantar uma denúncia contra a Embraer. E aí o governo do Canadá retalia também, né? Ele para de comprar carne do Brasil, dizendo que na época estava contaminado com uma doença chamada doença da vaca louca, né? Que é uma doença onde o gado ele afeta diretamente o cérebro dos animais e ele se comporta como se estivesse tendo ataques epiléticos, né? Depois podem botar até no YouTube assim, doença da vaca louca, e lá tem até vídeos explicando, se vocês tiverem curiosidade de saber. E aí, a partir desse momento a gente tem aqui que o Canadá alega isso e outros países também ficam com o pé atrás com a carne brasileira, não porque que tenha tido esse problema, nunca teve, na verdade. O problema que atinge o gado brasileiro é a febre aftosa, que é completamente diferente, né? E que ela é praticamente inofensiva para os seres humanos, né? Essa doença.
porém ela afeta outros animais, então faz com que o preço da carne diminua, né? E por medidas sanitárias não se pode vender a carne que tenha problemas ligados a doenças como a febre aftosa, por exemplo, né? Que é o que é mais comum no rebanho brasileiro. Nunca se teve nenhum caso de doença da vaca louca aqui, né? Só que isso afetou porque tinha uma paranoia no mundo naquela época de que qualquer carne que fosse levantada como um problema da vaca louca, né? Normalmente havia o boicote, né, dessa carne para não ser comprada aí por outros países. Foi o que prejudicou tremendamente a indústria frigorífica brasileira, né? Só que aí depois a Organização Mundial do Comércio, né, de fato revisou a sua decisão e viu que de fato a Embraer não tinha culpa e nem o governo brasileiro, né, deu ganho de causa por aí, mas o estrago já estava feito, né, principalmente no setor frigorífico brasileiro. Aqui, ó, a gente tem a questão do polo regional de Manaus, né? O polo industrial, né? A chamada Zona Franca, que o governo militar incentiva o investimento para fomentar o desenvolvimento da Amazônia. Então, na cidade de Manaus é fomentada então a industrialização do norte do país com a criação do chamado polo, a zona franca de Manaus. Aquela área de Manaus ela recebe vários incentivos para a indústria se instalar, né? Energia muito barata, não paga impostos e assim por diante. Então várias empresas se mudam para lá, principalmente empresas multinacionais do setor eletrônico, tipo a Toshiba, a Gradiente, né? A Samsung, empresas que vão lá. Só que o que acontece? Lá na Zona Franca de Manaus estava só se montando, os componentes vinham de fora e os produtos eram montados lá na cidade de Manaus, né? E também, por exemplo, empresas de motocicletas como a Honda, né? A Honda também instala um parque na montagem dessas motocicletas na Zona Franca de Manaus, né? Então se esperava o quê? Que esses investimentos, ou seja, essas empresas vinham, por um lado elas ganhavam porque elas não estavam tendo lucro em relação a não pagar impostos e ter, por exemplo, energia elétrica, água muito barata. Porém, o Estado achava que ele iria receber em troca, porque o que acontece? O pessoal que estava lá trabalhando, os funcionários iam receber, eram todos locais, iam receber dinheiro, né, pagam seus salários e iam aquecer a economia da cidade, né, a economia regional. Então, era um ponto positivo. Porém, vai se ver que existem outras questões que pesaram, né, também depõe contra o polo de Manaus, né. A própria Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, foi acusada aí de corrupção, de várias outras questões, como infelizmente no Brasil isso acontece. Sempre tem alguém querendo tirar vantagem de alguma coisa, né? Isso está bem início da nossa vida política, infelizmente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a construção industrial também no distrito de Contagem, só que aqui é mais voltado ao setor automobilístico. Lá, Contagem, Minas Gerais, né? Especificamente na cidade de Betim. A cidade de Betim é vista como um outro polo automobilístico, né? Mas não no estado de São Paulo, no estado de Minas, onde a gente tem uma indústria automobilística muito forte. Principalmente a Fiat, que é uma empresa italiana, se instalou lá, né? A produção de carros da Fiat, enfim, vem da indústria, vem da cidade de Betim, né? Enfim, e aí a gente tem aqui também o processo de desenvolvimento da indústria bélica. Por incrível que pareça, o Brasil na década de 80 foi um dos maiores produtores de armamento do planeta, né? Só que, é claro, armamentos que não dependiam de tanta tecnologia. O que o Brasil se produzia muito era sistema de mísseis, né? E principalmente veículos blindados. Tem diferença, por exemplo, de tanque blindado para veículo blindado, se bem que a gente vai entrar no método da questão aqui. Então, o Brasil, por exemplo, exportou muito, mas muito armamento por Oriente Médio,
principalmente na década de 80, que estava tendo um conflito entre o Iraque de Saddam Hussein e o Irã, que estava passando pela Revolução Islâmica, onde sobe um governo islâmico ao poder. E o Iraque ganhou aí apoio principalmente dos Estados Unidos. Com isso, ele ganha apoio dos países ocidentais. E aí, isso facilitou a venda de produtos brasileiros de armamento para o Iraque. O Iraque comprou demais produtos do Brasil, em termos de armas, né? Então, empresas aí como a Vibraz, a Engensa, que já faliu, né? A Bernardini, também, que era uma outra grande empresa na produção, né? Hoje em dia, dessas empresas, todas faliram, com exceção da Vibraz, que ainda está ali resistindo, né? E tem um capital do governo investido. Foi a única que sobrou desse tempo áureo da indústria armamentista brasileira, né? Aqui também tem o setor de informática, né? Ou seja, o setor de informática no país ela foi estatizada. Cria-se uma indústria brasileira, né? Que eu me lembro agora que o nome era Cobra. Agora é uma sigla, né? Agora eu não me lembro o que quer dizer. Eu sei que o BRA é Brasil, mas a outra eu me esqueci. Enfim, mas nesse setor de informática ele passa a ser estatizado. Só empresas nacionais é que passam digamos assim, a fomentar esse processo de industrialização. Na época que isso foi criado, já tinha empresas como a IBM, que era a gigante americana da informática, né? Tinha a Olivetti também, que é italiana, que trabalha no setor de informática, e outras, né? A partir desse momento a gente vê a fusão de núcleos de estudo de várias universidades, né? Como o ITA, né, que é uma das gigantes em termos de formar alunos na área de engenharia, né? Tem a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas, né? Ou seja, vários polos ali do Sudeste tinha laboratórios dentro das universidades voltados a esse setor de desenvolvimento da informática. Então se incentivava também esses alunos a irem estudar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, e vinham de lá capacitados e formados para incrementar essa indústria no setor de informática. E até teve apoios isolados de alguns bancos, tipo Bradesco e Itaú. Ou seja, eles queriam criar sistemas robustos de informática até por seus sistemas próprios. O Itaú ainda tem um sistema ainda que digamos assim, utiliza, né, componentes de empresa privada, mas softwares que o banco utiliza são criados dentro do próprio banco. A Itaú tem uma empresa interna chamada Itautec, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, que fomenta essas questões de informática, mas mais voltadas para o próprio banco, né? Soluções de informática voltadas mais para o próprio banco, né? Mas com o passar do tempo, essas empresas, quando o governo abriu, de fato, durante o governo de Fernando Collor, o mercado de informática externa, ou seja, se perde o apoio estatal, essas empresas todas nacionais foram falindo, não tem mais nenhuma. Hoje em dia, o domínio da informática no contexto brasileiro são de empresas estrangeiras, né? O governo até abriu aí linhas de crédito para montagem, não a criação, né? Ou seja, não a produção de componentes de tablet no Brasil, mas a montagem deles no país, né? Para, digamos assim, tornar esse produto mais barato. Que até certo ponto foi possível. A gente tem tablets aí de uma relativa qualidade a preços não tão baratos, ou não tão caros. O grande problema não é isso, são os impostos que vêm, né? Ou seja, nisso aí o governo não corta, né? Infelizmente é o problema grave que a gente não tem ainda para resolver. Então, aqui a gente vai falar, por exemplo, da abertura econômica, dessas privatizações, né, que existiram durante os governos como de Fernando Collor e principalmente de Fernando Henrique Cardoso, né? Então, pessoal, deixa eu só dar uma minimizada aqui para ver uma coisa rapidamente, né? Então, vamos lá. Aqui a gente, voltando. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre essa perspectiva neoliberal no país. O neoliberalismo, na verdade, ele começa a entrar no país inicialmente durante o governo de Sarney, lá em 1985, só que de uma maneira bem tímida. Ou seja, ainda havia muitas indústrias estatais, o país passava por uma hiperinflação, né?
Então esse processo de privatizações, na verdade, ela começa no governo Sarney, né? Algumas pequenas empresas vão sendo passadas do Estado para a iniciativa privada. Quando chega no governo Collor, isso também continua, né? No governo Collor, no governo Itamar Franco, né? Porque Collor passou por um processo de impeachment, assim como Dilma, na década de 90, né? E aí quem assumiu foi o vice dele, Itamar Franco. Tanto Itamar Franco como Collor também continuaram essas mudanças voltadas a essa perspectiva neoliberal, né? E aí isso se reflete, essas políticas neoliberais, principalmente aqui no Brasil, e também em outros países, né? Com o processo de privatizações de empresas estatais, né? E aí a gente vai vendo as privatizações de empresas. Na época de Collor foi privatizado a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Só que foi no sucessor de Itamar Franco, né? Que foi Fernando Henrique Cardoso, o FHC, como a gente chama, que isso se intensifica, né? A gente tem uma intensificação desse processo, né? A gente tem uma intensificação da adoção de fato dessas práticas neoliberais, né? Então no governo Fernando Henrique, que várias empresas são passadas para a iniciativa privada, empresas de telecomunicação, né? A Telebrás, a Vale do Rio Doce, né? Então tudo isso aqui tem a ver exatamente com a adoção dessas políticas neoliberais no Brasil, né? Ou seja, há essa abertura econômica. Da década de 90 até o início dos anos 2000, a gente vê o período de abertura econômica, o período das privatizações, né? A instalação de várias empresas transnacionais no país, né? Também do setor automobilístico, por exemplo, empresas japonesas como a Honda, né? Como a Toyota, empresas europeias, né? Como a francesa Peugeot, a Citroën, a Renault, né? Então, várias empresas que passam também a vir para o país, né, fomentadas por essa nova abertura econômica que se dá na década de 90 com a aplicação desse neoliberalismo, né? Enfim, então a gente vê aí vastas empresas sendo privatizadas, por exemplo, a Embraer também, que era estatal, né, que produzia aeronaves, passa a ser privatizada, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, essas são as principais, a Telebrás, né? Várias outras. Quem resta ainda dessas grandes empresas estatais é a Petrobras, né? Porque ainda resta aí como sendo a grande empresa estatal brasileira, né? A Petrobras só não foi privatizada porque, ou seja, o setor energético de petróleo ele é estratégico para toda e qualquer nação, né? Então fica muito complicado tu deixar esse jogo de um combustível tão importante como o petróleo, que é a matriz energética do país, na mão, por exemplo, da iniciativa privada. Porque o que vai ditar são as relações de mercado. E muitas vezes essas relações ligadas ao petróleo são relações geopolíticas e estratégicas dentro da nação, né? Então você não pode ter essa... deixar isso, digamos assim, sobre as leis de mercado. Como fez, por exemplo, a Argentina, que privatizou a indústria... privatizou a indústria de petróleo deles e depois tiveram que estatizar de novo, porque o petróleo é um setor estratégico, né? Mas há quem diga que a Petrobras, aí, por causa desses casos de corrupção, venha a ser privatizada, né? Para evitar que esse tipo de problema aconteça. Eu acho que não, pelo fato de ser um setor estratégico no desenvolvimento do país, né? O setor de hidrocarbonetos, onde o petróleo está inserido. Bom, então aqui a gente fala também que a partir dessa abertura econômica cria-se também um processo ligado às privatizações até de estradas. No eixo sul-sudeste, a gente vê muitas estradas que são privatizadas, onde tem pedágios lá onde cobra pelo trecho que você está passando, né? Ou seja, o governo também passa da iniciativa pública para privada setores como estradas, ferrovias, né? Onde são pagados, por exemplo, pedágios. O setor de telefonia também foi muito ampla essa privatização. Trouxe um lado positivo, né? Porque hoje a gente teve a massificação do processo de utilização de linhas de telefone, principalmente linhas de telefone móvel, celular, né? Que desde a privatização até hoje explodiram. Às vezes tem pessoas que têm dois chips, por exemplo, né, de empresas diferentes, um da Oi, da TIM, da Vivo, da Claro, sei lá, né?
O que na época, por exemplo, para você adquirir uma linha de telefone celular, né, era algo assim de outro planeta. Só quem era mesmo, né, muito rico, cara, de dinheiro para andar com celular antes da privatização, ou seja, quando era estatal. Agora hoje não, né? Hoje a gente vê a própria banalização de linha telefônica. Ou seja, você vai no centro da cidade, uma loja de informática, e diz assim: eu quero um chip daí da Oi, da TIM, né? E aí você compra, quanto é que custa, né? O chip está incluído a linha, né? É 20 reais, é 10, é 15, né? Então tem essa questão. Oi, dona Cleide! Oi! Bom, então a gente tem aqui também um processo que, após a abertura econômica, ele se intensifica no caso brasileiro, né? Que é a questão da chamada guerra fiscal. Cada estado da federação, ou seja, a gente tem vários estados dentro do Brasil, né? Eles competem por indústrias. De que forma? Cada um dá tipo um lance, né, dizendo que vai ter isenção fiscal, que vai ter isenção digamos assim, de insumos como energia elétrica, né, que vai permitir infraestrutura para aquela indústria se instalar, né. Então há o que a gente chama de guerra fiscal. Às vezes eles baixam impostos também para a indústria se instalar, ou seja, cada um estado joga suas cartas na mesa para que a indústria se instale lá, né, e permitam emprego para a população local, né. Essa é a grande verdade da questão da guerra fiscal. Por exemplo, tem um imposto estadual que é o chamado ICMS. Aí às vezes o governo libera uma quantidade pequena, permite que a indústria pague um ICMS muito mais baixo do que o outro. Então, ou seja, a indústria ela vai ponderar: poxa, lá em São Paulo está tendo uma carga tributária tal, lá no Ceará está tal. Então, eu me instalando no Ceará é mais barato do que eu me instalar em São Paulo, porque lá estão me dando várias garantias, várias questões que fazem com que meu custo de produção no Ceará seja menor do que São Paulo. Então, vamos para o Ceará. Então, assim que fazem, né? Inclusive, no Brasil tem tido um processo ligado a saídas de empresas, por exemplo, da grande São Paulo, para outras partes do Brasil e para o interior do próprio estado de São Paulo, né? Por exemplo, cidades como Campinas cresceram muito, porque o preço do terreno é mais barato, tem um trânsito menos caótico, tem incentivo fiscal para se instalar lá, né? Então, várias empresas têm mudado do grande centro paulista para cidades interioranas de São Paulo, fora que saem do estado de São Paulo mesmo, às vezes para outros estados da federação, procurando melhores condições de mão de obra, de regiões onde não tenha sindicatos, né, para organizar digamos assim, greves, alguma coisa do tipo. Então tudo isso faz com que a gente esteja tendo um processo de distribuição melhor espacial da indústria, né? Mas é uma questão de busca de menores custos por esses industriais, né? Principalmente esse deslocamento para outras áreas do país. Aqui também, após a abertura econômica, a gente tem um processo então de crescimento em regiões específicas, né? Regiões que tem, por exemplo, uma industrialização voltada ao setor de ponta, né? Como a eletrônica, a informática, as telecomunicações, que são indústrias que dependem de alta tecnologia. Muitas vezes a tecnologia ela não é sempre criada no contexto nacional, ela vem também de fora, mas é aplicada aqui no país e adaptada para as questões locais. Então, por exemplo, várias empresas brasileiras passaram a se instalar em Campinas. A região de Campinas ela é chamada hoje como a região do Vale do Silício, né, brasileiro, colocando entre aspas, fazendo uma comparação, uma analogia aos setores de telecomunicações de informática no Vale do Silício, que é um tecnopolo de ponta a nível global, né? E aqui várias indústrias como a Motorola, a Samsung, né, que trabalham, a Honda, que trabalham em setores de informática, de indústria de ponta, passaram a se instalar lá.
Nossas empresas, elas se associam a outras empresas locais e também, por exemplo, a universidades, para gerar polos de pesquisa, de desenvolvimento, né? Para criar, por exemplo, pessoas alunos que já estejam familiarizados com essa questão, né? Criando, por exemplo, mão de obra especializada para trabalhar nessas empresas dentro desse contexto universitário, né? Então, universidades como a PUC, né, de Campinas, a USP, a Unicamp, né? Todas fomentam essa questão aqui ligada ao desenvolvimento industrial dessa região, né? Que é apontada como o Vale do Silício, né? Fazendo uma analogia, como eu disse para vocês. Então, existem outros setores industriais também estratégicos dentro da atividade brasileira. A gente também aqui tem um contexto do setor siderúrgico mais na concepção atual, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dentro que esse setor siderúrgico, ele nasce com a própria industrialização brasileira na década de 40, em Volta Redonda, né? Mas recentemente o Brasil desponta como um grande produtor de aço, exportador de aço, né? Empresas aí como a chamada Usiminas, né? Em Minas Gerais, dentre outras aí, são relevantes na produção de ligas de aço, de materiais compostos que são utilizados pela indústria automobilística e por outras indústrias que dependem desse aço nos seus produtos, né? Por exemplo, no Maranhão também, já para a cidade por sul do Maranhão, chamada Açailândia, tem um polo muito forte de produção de ferro-gusa. Ferro-gusa, na verdade, é um ferro que o pessoal fala vulgarmente que é um ferro não temperado. Ele é simplesmente a fusão, né, do minério de ferro, né, para colocar ele no estado mais puro, né? E esse ferro, posteriormente, esse ferro-gusa, ele é utilizado como base para a confecção do aço e de outras matérias-primas, né? Enfim, não é um produto que tenha grande valor agregado, mas tem mais valor agregado que o minério, né? Então, isso é um ponto importante. Então, essa indústria siderúrgica, ela se instala principalmente próximo às áreas produtoras de minério de ferro, como no Maranhão, próximo a Carajás, na região então do Sudeste, né? Grandes companhias siderúrgicas que utilizam o minério de ferro que vem do quadrilátero ferrífero, né? Ali na região de Minas Gerais, onde inclusive tem a cidade de Mariana, que foi palco daquele desastre que a gente viu, né? Enfim, foi uma barragem inclusive de rejeito de minério que provocou aquele acidente, né? Basta a gente lembrar disso. Várias indústrias siderúrgicas no Nordeste também despontam, né? Com essa concepção aí de digamos assim, redistribuir essas indústrias de base pelo país, fomentando a industrialização de suas regiões, né? Outra questão é a indústria petroquímica, né? O petróleo, a grande parte dele no Brasil vem da plataforma continental, como a gente sabe. Então, o pré-sal e as outras bacias da plataforma continental se encontram nos estados como Rio de Janeiro e São Paulo, né, nos seus respectivas zonas da plataforma continental oceânica. Mas existem polos de petróleo, né, que datam desde a década de 40, como do município de Lobato, na Bahia, né, na região do Recôncavo Baiano, próximo a Salvador, né. Inclusive a gente tem um grande polo na região de Camaçari, né, na Bahia. Recentemente se encontrou petróleo na Amazônia, no município de Urucum, né? Petróleo e gás. Então, esse processo da indústria química, petroquímica, ela tem tido um salto muito forte no Brasil, principalmente fomentado com essas novas descobertas de campos de petróleo na região amazônica, né? Então, a partir desse momento também a gente vê a fomentação não só de derivados de petróleo, mas na perspectiva de diminuir as emissões de poluentes na atmosfera por causa de tratados que o Brasil assinou do efeito estufa, a gente tem aqui as questões ligadas à industrialização do país, como por exemplo a utilização de combustíveis alternativos, como o álcool, né, como o biodiesel, que tem sido fomentados aí. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, uma mistura de até 5% de biodiesel no diesel comum.
o que é bom porque torna o combustível menos poluente, né? Tem menos compostos de enxofre, de outros poluentes, né? Que digamos assim, poluem o ar das grandes cidades brasileiras, né? Então a fomentação em áreas de matéria-prima voltadas a combustíveis alternativos como o biodiesel e o álcool é extremamente positivo, porque cria toda uma cadeia produtiva e vai gerar emprego, vai gerar lucro para as famílias, para os trabalhadores, né, voltados à produção principalmente familiar, como é o caso do biodiesel. Do álcool nem tanto, porque o álcool baseia-se no latifúndio, na monocultura da cana, mas isso não quer dizer que ele não tem importância na matriz energética brasileira, ele não seja um combustível menos poluente que a gasolina, por exemplo, né? Então, aqui a gente fala de um outro polo, que é muito importante, por exemplo, no interior de São Paulo, que é o polo de confecção de calçados, o polo calçadista, né? Então o Brasil desponta aí entre um dos grandes produtores de sapato, né? Ou de calçado, não é só sapato, né? Tênis, sandálias e assim por diante. Então tem polos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como na cidade de Novo Hamburgo, tem também um grande polo, mais conhecido na cidade de Franca, no interior de São Paulo, né? Então, hoje a gente tem aí um incentivo, principalmente de polos calçadistas no Nordeste, principalmente no estado do Ceará. Por quê? Lá o governo tem incentivado indústrias se instalarem de calçado lá, pela proximidade, por exemplo, com o mercado europeu e americano, né? E a mão de obra também é mais barata do que esse eixo sul-sudeste, né? E é uma indústria que não requer, por exemplo, tecnologia de ponta. É evidente que, no caso da confecção de alguns itens calçadistas, você precisa ter um certo grau de desenvolvimento tecnológico, mas não desponta entre as indústrias de ponta na produção de calçado, né? E o calçado brasileiro ele é muito apreciado, né, no mercado internacional. Apesar de estar sofrendo uma concorrência violenta com produtos chineses, mas digamos assim, são produtos muito apreciados pela sua durabilidade, né? São produtos bons, para ser mais preciso, né? E aqui também a gente tem, por exemplo, a indústria de alimentos, né, que é muito forte também no caso brasileiro. E aqui a gente vai falar especificamente, por exemplo, do setor de produção de laranjas, né? Então a gente tem aqui um destaque grande para o setor de cítricos. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, né? E vende aí seus produtos principalmente para o mercado americano. Tanto que o governo americano tem levantado barreiras, ou seja, taxando o produto brasileiro, para fazer com que ele se torne mais caro do que o americano, para proteger seus agricultores lá, né? Então existem várias cidades aí do interior paulista que são grandes produtoras de cítricos, principalmente laranja, né? Suco de laranja aí se vende demais. Então tem vários grupos brasileiros que trabalham nesse setor de cítricos, né? Então o Brasil domina mais de 90% do setor de suco de laranja do planeta, né? O que é bastante coisa, né? Principalmente porque a gente tem condições ambientais e que propiciam esse domínio do mercado, né? Enfim, então a gente também tem setores como, por exemplo, de vinhos, né? E quando eu falo de vinho, eu não estou se referindo só à região, por exemplo, produtora do sul, né? Regiões como Bento Gonçalves, que são grandes produtoras de vinho, Bagé, Candiota, né? São outras duas cidades do extremo sul do Rio Grande do Sul, que são grandes produtoras, né? Caxias do Sul também desponta nessa questão, né? Então essas áreas são grandes, tem grandes, como é que é o nome, meu Deus? Vinícolas, né? Na produção de vinhos, e vinhos de alta qualidade, né? Uma outra região que também, por incrível que pareça, produz vinho é o Nordeste, né? Na região do Sertão baiano, nas áreas que utilizam, por exemplo, a água do São Francisco para irrigar, tem uma produção excelente de vinho e vinhos de altíssima qualidade, né? Grande parte dos vinhos brasileiros são consumidas internamente, no mercado interno, né? Mas existem vinhos aí de excelente qualidade que também são exportados para fora do país. Apesar de que grande parte do que se produz
se consome aqui, né? Então, tem vinhos assim tão bons quanto vinhos, por exemplo, chilenos, que na América do Sul são vistos aí como top de linha, né? E como vinhos até franceses, que são tradicionalmente produtores de vinho aí há séculos, né? Então, a indústria de vinhos no país ela está muito grande, bem diversificada e produtos de excelente qualidade, né? Que podem competir de igual para igual com qualquer produto fora do país. O grande problema são a carga tributária sobre esses produtos, né? Que fazem com que eles se tornem mais caros. Ou seja, se tivesse uma isenção maior de impostos, né? Sempre tem a droga do imposto, né? Que é muito grande no país, faria com que os produtos se tornassem até mais competitivos que produtos importados. E aí a gente podia ganhar, por exemplo, mercados mundo afora, né? O problema é exatamente o governo incentivar isso, né? É uma questão complicada. Então, aqui, gente, a gente concluiu aqui essa parte referente ao nosso capítulo, né? 4, falando sobre industrialização brasileira, tá bom? Eu vou encerrando então aqui esse vídeo. Espero que vocês também leiam o material, tá? É a última prova que a gente vai fazer, então leiam com cuidado o material, assistam esse vídeo, né? Qualquer dúvida deixem aí no chat pra gente tá respondendo, tá bom? Então, qualquer dúvida me procurem pelo chat, à tarde, né? Mesmo não sendo dia de aula da gente, estudem o material, tá? A prova não tá difícil, porém é importante que vocês leiam o material. O material serve de base acima de tudo, até acima das próprias aulas, para fomentar o entendimento de vocês sobre o assunto, tá bom? Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até aí as nossas próximas encontros, né, à tarde, as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.